China castiga Taiwan pela visita de Pelosi, realiza exercícios militares e avança com sanções económicas. Central nuclear de Zaporizhia está descontrolada, afirma diretor da Agência Internacional de Energia Atómica. Responsável da ONU alerta para perigo de acidente nuclear. Vulcão entra em atividade na Islândia. Autoridades pedem prudência, mas turistas querem captar o Val de Lava. Cinco exercícios militares em 6 zonas muito próximas de Taiwan. É desta forma que a China está a reagir à promessa deixada pela porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de não abandonar Taiwan. Nancy Pelosi deixou o território, mas mesmo antes de sair já estavam em curso testes com mísseis e operações militares, alguns a serem realizados dentro das águas territoriais de Taiwan. Nos próximos 3 dias, o tráfego aéreo e marítimo será bloqueado, ficando o acesso à província que Pequim considera separatista completamente condicionado. A China não gostou da visita de Pelosi e acusa os Estados Unidos de minar a política de uma só China. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês garante que a condução dos exercícios militares chineses no mar perto de Taiwan da China é uma medida necessária e justa para proteger a soberania nacional e a integridade territorial em resposta aos grandes movimentos de provocação de alguns políticos dos Estados Unidos e das forças de independência de Taiwan. Pelosi saiu na quarta-feira dizendo que a visita serviu para mostrar solidariedade com a democrática Taiwan. Num esforço para acalmar a situação, os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 divulgaram uma declaração conjunta dizendo que a escalada da China corre o risco de desestabilizar a região. Washington repetiu a mensagem de que esta visita não mudou nada. A assessora de imprensa da Casa Branca afirmou que não há razão para Pequim transformar esta visita, que é consistente com a política de longa data dos Estados Unidos, em algum tipo de crise. Não há razão para fazer isso, porque a Lei das Relações de Taiwan de 1979 não mudou. Entretanto, vários manifestantes realizaram um protesto à porta do consulado dos Estados Unidos, em Hong Kong, numa clara demonstração de apoio a Pequim. Completamente fora de controlo. Foram estas as palavras escolhidas pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica para descrever a situação na central de Zaporizhia. A maior infraestrutura nuclear da Europa, situada na Ucrânia, está nas mãos de Moscovo desde março. E o que se passa atualmente no local, alerta o responsável da ONU para a energia nuclear, é extremamente perigoso. Para que qualquer instalação nuclear funcione normalmente e em segurança, há uma série de princípios e normas que devem ser observados. E quando olhamos para a situação muito particular que temos em Zaporizhia, vemos que a maior parte deles, se não todos, estão a ser violados. A central nuclear de Zaporizhia foi alvo de bombardeamentos no início da guerra, quando militares russos tomaram o local. Grossi pediu à Rússia e à Ucrânia o acesso urgente de peritos ao complexo, a fim de estabilizar a situação e evitar um acidente nuclear. Na frente de batalha, o Ministério Russo da Defesa anunciou esta quarta-feira que destruiu um depósito de armas fornecidas pela Polónia na região de Lviv. Já do lado ucraniano, novas imagens a mostrar o recurso militar aos sistemas de mísseis HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos. 2 lados de barricadas que mereceram críticas da Amnistia Internacional. A organização, que já condenou violações dos direitos humanos por parte da Rússia, veio esta quarta-feira denunciar as táticas das forças ucranianas que estão a colocar civis em perigo ao usar zonas residenciais para fins militares. Em Kiev, a tónica foi para o apoio da Estónia à reedificação da Ucrânia, mas Volodymyr Zelensky ainda guardou umas palavras para Gerhard Schröder. O presidente ucraniano classificou como nojento o comportamento do antigo chanceler alemão, após Schröder, que é próximo de Vladimir Putin, ter afirmado que a Rússia quer uma solução negociada para a guerra. O secretário-geral das Nações Unidas apelou esta quarta-feira aos governos para tributarem os lucros das empresas de petróleo e gás. António Guterres disse que muitos países em desenvolvimento estão a afogar-se em dívidas, sem acesso a financiamento e ainda a lutar para recuperarem da pandemia. É imoral que as companhias petrolíferas e de gás obtenham lucros recordes desta crise energética nas costas das pessoas e comunidades mais pobres e a um custo muito pesado para o clima.
Os lucros combinados das maiores empresas de energia no primeiro trimestre deste ano estão perto dos 100 mil milhões de dólares. Apelo a todos os governos para tributarem estes lucros excessivos e utilizarem os fundos para apoiar as pessoas mais vulneráveis nestes tempos difíceis. Ao defender uma taxa sobre os lucros extraordinários, Guterres disse que a partir deste momento e até ao final do ano, 345 milhões de pessoas estarão em insegurança alimentar aguda ou em alto risco de insegurança alimentar. Os países exportadores de petróleo vão aumentar a produção em 100 mil barris por dia a partir de setembro. O aumento representa 0,1% da procura mundial e é um dos menores na história da OPEP e aliados. Uma medida que vai de encontro aos apelos dos Estados Unidos e da União Europeia, que queriam um aumento da produção para travar a subida dos preços. A organização, liderada pela Rússia, justifica a decisão com a falta de capacidade para bombear mais petróleo. Muqtada al-Sadr exige a dissolução do Parlamento iraquiano e eleições legislativas antecipadas. O poderoso líder xiita diz não haver qualquer interesse em dialogar com os adversários e propõe um processo democrático revolucionário pacífico. A crise política no Iraque agravou-se este sábado quando apoiantes de Sadr ocuparam o Parlamento em protesto. Os manifestantes contestam a candidatura de um novo chefe de governo proposto pelas fações rivais pró-iranianas. Reacende o conflito em Nagorno-Karabakh. A frágil trégua na região separatista volta a tremer após esta quarta-feira novos combates terem causado a morte de um militar azeri e 2 soldados arménios. Com conversações de paz a decorrer depois da guerra de 2020, o Azerbaijão anunciou ter tomado várias posições e destruído alvos inimigos. A Rússia acusou já Baku de violar o cessar-fogo alcançado há cerca de 2 anos. Os turistas estão de regresso a Portugal, mas o turismo, que ansiava esquecer os anos da pandemia, ganhou uma nova dor de cabeça. Pelas contas do setor, faltam entre 40 mil e 50 mil trabalhadores para dar resposta à procura. Mas o governo tem já uma ideia para preencher as vagas. Foram criados protocolos para ajudar os empresários a recrutar em países de língua portuguesa. Os PALOP são um mercado apetecível para o setor e no Algarve, onde se esperam taxas de ocupação superiores a 90% este mês e em setembro, a situação levou já muitos empresários a recrutar no mercado africano. Em Cabo Verde, os hoteleiros falam já de uma razia da imigração de quadros, num setor que contribui para 1/4 do produto interno bruto do país. Também os sindicatos portugueses estão descontentes com a solução. Os representantes dos trabalhadores defendem que a falta de mão de obra não pode ser reposta com salários baixos e exigem melhores condições de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os salários brutos no setor aumentaram 7,5% em 2021. Mas apesar da subida, os trabalhadores da hotelaria ainda recebem 247 € abaixo do salário médio nacional. Portugal é um dos Estados europeus que mais depende do turismo para a produção de riqueza. Em 2019, antes dos cortes impostos pela pandemia, o setor contribuía para mais de 15% do PIB nacional. Nova erupção vulcânica na Islândia, 8 meses depois de ter sido dado como adormecido, o vulcão do Vale de Meradalir voltou a entrar em atividade, cobrindo já com lava uma vasta área. As autoridades avaliam o nível de perigo e possível contaminação do ar, pedem à população para que se mantenha afastada, mas os turistas não resistem a captar o momento. Temos as crateras expostas, a fonte de lava e depois a lava viva a correr, que também empurra a areia e a terra. É realmente espetacular, gosto muito. É impressionante e um pouco irreal. As cores são muito chamativas. É irreal e muito, muito bonito. O Vale de Meradalir fica apenas a 40 km de Reykjavik, a capital islandesa, e a erupção ocorreu a cerca de 1000 metros da que se registrou no ano passado e que esteve ativa por 6 meses. A Islândia atravessa uma intensa vaga de sismos. Desde sábado já se registaram mais de 10 mil tremores de terra. Mais de 50 tartarugas testudo Armani foram entregues ao Centro de Recuperação de Vida Selvagem Il Petit Rosso, em Modena, pelos guardas florestais do CITES de Veneza.
Os espécimes encontrados numa pequena vila tinham perdido a proprietária, falecida recentemente. As Testudo Hermanni, protegidas pela Convenção de Washington, estão classificadas como espécies ameaçadas de extinção. As tartarugas, com idades entre 1 e 30 anos, foram libertadas numa área de mais de 6 hectares, arborizada e com fontes de água especialmente preparada para receber esta espécie.